Toda vez que a gente planeja a estética dos dentes anteriores, em geral, nós aumentamos a borda incisal do incisivo, né? Quanto mais jovem o paciente, menos aumento. Quanto mais idoso o paciente, mais mobilidade do lábio superior e tendemos a aparecer menos a borda incisal do incisivo. Beleza. Qual o problema disso? O problema é que a gente sabe que quando a gente aumenta os incisivos centrais, nós parecemos ser mais jovens. Todo o aumento de borda de incisivo vai dar uma estética interessante para o paciente. Mulheres, principalmente, o incisivo tem que aparecer um pouco mais com o lábio entreaberto. Quando o incisivo não aparece, dá um aspecto de mais envelhecido o paciente. Então, é muito comum que a gente aumente a borda incisal do paciente, mas a gente precisa respeitar os determinantes da morfologia oclusal. E se você está comigo nessa live e não sabe quais são os 5 determinantes da morfologia oclusal que nós podemos alterar na ortodontia e na prótese, você precisa continuar comigo até o fim. Por quê? Nenhum planejamento estético pode invadir o espaço funcional. E esse espaço funcional, ele precisa ser conhecido pelo dentista que está reabilitando o paciente. Se você observar esse canino dente 13, foi-se embora a borda do canino. Então, o paciente tem uma hiperfunção. Então, se o paciente teve um desgaste da borda incisal, o que a gente tem que fazer? Primeiro, entender quem são os determinantes da morfologia oclusal. E aí, eu vou trazer isso resumido para vocês, esse fluxograma, porque se você pensar só em estética, é isso que vai acontecer. Sobremordida, sem o planejamento de alteração de dimensão vertical. Houve um aumento excessivo do transpasse vertical, e isso é um problema, porque agora, se você for alterar a dimensão vertical de oclusão, você vai aumentar o transpasse horizontal. E aí o seu planejamento, que era de facetas, passa a ser um planejamento ou de coroas, ou tem que fazer a palatina, ou aumentar muito a vestibular do inferior. Então, eu não quero mudar o planejamento das áreas do dente, não quero, por exemplo, de só vestibular ir para palatina, sem antes ter certeza que eu conversei isso com o paciente. Por isso que já na primeira consulta você precisa listar todo o mapa da primeira consulta para que você saiba aonde quer chegar com esse paciente. O mapa da primeira consulta tem que estar no seu sangue. Por que eu estou sendo incisiva com você? Eu tenho visto muitos aumentos excessivos de transpasse vertical e eu quero falar sobre os 5 determinantes da morfologia oclusal para que a gente não faça isso. E o que você tem que observar já na primeira consulta? Se eu defino por estética o tamanho do central e o paciente gosta, tudo bem a gente dar esse central para ele, desde que eu respeite os determinantes da morfologia oclusal. Porque se eu gerar uma sobremordida como essa, o que pode acontecer na minha TM? Eu vou jogar o côndilo lá para trás. Ó, entra lá nas aulas que estão gravadas no YouTube. Você vai ver que, jogando o côndilo para trás, eu pressiono a zona retrodiscal e eu causo dor no meu paciente. Então, o paciente que tem a zona de retrodiscal pressionada, eu tenho uma zona inervada, eu tenho uma zona que eu vou causar uma dor de cabeça, uma cefaleia, problemas oclusais, problemas da mandíbula para trás, por causa de um aumento de travamento, tá? Quando o paciente tem a protrusiva travada, sabe o que acontece? Ele desenvolve algum tipo de apertamento. Então, a gente precisa raciocinar em termos de pensamento fisiológico do paciente. Todo restaurador precisa entender de fisiologia para que nós possamos devolver realmente função para o paciente.